Nós tínhamos acabado de assistir um culto da igreja que nós frequentávamos, né? E teve um pastor que foi convidado e ele ministrou uma palavra muito boa, uma palavra poderosa, uma palavra que eu creio que eu e a família precisávamos estar ouvindo aquilo ali, uma mensagem de Deus. E aquilo lá me envolveu muito. E eu me senti com uma pessoa grata por receber aquela mensagem. E automaticamente terminou o culto e eu quis mandar uma mensagem para aquele pastor, agradecendo ele. E antes de sair, estávamos dentro do carro, dentro do nosso veículo, falei com a minha esposa, para que ela fosse até lá, pegasse o número do celular do pastor, né, que eu queria enviar a mensagem para ele. E ela conseguiu o número e nós chegando aqui em casa, a primeira coisa que eu fiz foi enviar uma mensagem e passou uma mensagem de agradecimento, porque o culto dele, a palavra dele foi tremenda. Chegando em casa, apareceu uma mensagem no meu celular. Peguei, olhei para o celular, eu li a mensagem e na mensagem estava escrito a seguinte frase: Pastor, muito obrigado pela mensagem desta noite. Ela teve muita eficiência na minha vida e a partir de agora proponho mudar muitas coisas. Eu achei estranho porque eu sou bancário, não sou pastor. E naquela noite, apesar dos estudos bíblicos, eu não havia feito nenhum contato evangelístico com ninguém. Aí eu deixei o celular do lado, voltei a fazer minhas atividades. Aí uma voz que na consciência dizendo, volta lá e pega o celular e manda uma mensagem. Eu voltei, peguei o celular e respondi da seguinte forma: olha, não sou seu pastor, mas se você quiser conhecer mais as Escrituras, me procure. Ficamos constrangidos em saber que a pessoa que recebeu a mensagem não era o nosso pastor, e sim uma pessoa que nós não conhecíamos ou não tínhamos afinidade. Passou um dia, passou 2 dias. No terceiro dia, quando eu estava lá no banco, eu recebo uma ligação. E nessa ligação, a pessoa pegou e já iniciou a conversa da seguinte forma: olha, você me desculpe, eu mandei uma mensagem equivocada para você há 3 dias atrás. Gostaria de saber quem é você. Não, meu nome é Renato, eu trabalho no Banco do Brasil. Ele falou, tá, é por isso que eu mandei errado, mas eu quero te pedir desculpa. Eu falei, não é desculpa, faça o seguinte, vamos marcar o estudo bíblico. Ele falou assim, você está falando verdadeiramente? Eu falei, tô. O que me motivou a aceitar o convite foi o retorno da mensagem, a qual a pessoa me informou que ele não era pastor, mas tinha uma mensagem de Deus para mim. E se eu quisesse saber qual era essa mensagem, que aceitasse o convite para fazer um estudo com ele. Eu aceitei. Quando eu fui visitá-lo pela primeira vez, diante do endereço que ele havia me passado, eu verifiquei que não era uma residência, e sim um mini mercado. Primeira impressão que a gente vê, para a gente que dá estudo bíblico, a gente coloca um monte de empecilhos, porque ali tinha bebidas alcoólicas, alimentos que fazem mal à saúde, e uma mercearia, um mini mercado, o movimento dele é forte aos sábados. Eu imaginei, vai ser muito difícil converter essa família. A princípio, quando essa pessoa chegou até a minha empresa, eu fiquei surpreso, porque até então eu jamais imaginaria que aquela pessoa tivesse recebido a minha mensagem, né? Foi muito bom, porque nós fomos até o meu escritório, e onde ele começou a falar da palavra de Deus e mostrar de uma forma diferente, uma forma que eu não conhecia. Eu sabia que de imediato a minha esposa não iria aceitar a presença daquele estudo bíblico da Igreja Adventista no nosso local de trabalho. Eu era uma pessoa muito agitada, então eu era muito disposta a receber de Deus. Então eu buscava, sabe, na igreja, eu assinava cheque, eu dava meu salário, tudo que eu tinha em busca de bênçãos. Eu achava que eu, depositando o que eu tinha na igreja, Deus estaria me abençoando. E então, nisso tudo, com o tempo, eu fui me estressando, me desgastando psicologicamente, emocionalmente.
E com isso tudo, desgastou o meu casamento, a minha família, porque eu não tinha tempo para os meus filhos, não tinha tempo para o meu esposo. Estava totalmente perdida. Eu brigava com meu esposo, brigava no meu trabalho, reclamava o dia todo, ia para casa da minha mãe só para falar mal do meu esposo. Muitas vezes a minha mãe que me corrigia, muitas vezes eu falava para minha mãe que eu iria pegar minhas coisas e ia sair de casa. Entrei num processo depressivo, tive que fazer tratamento com um psicólogo, perdi uma criança, uma gestação minha que eu queria muito, aquela criança, acabei perdendo nesse período de busca ao Senhor. Era assim que eu me encontrava, num processo depressivo, angustiante, quando o Renato devolveu a mensagem do celular para o meu esposo. Que satisfação vocês acham que eu teria de receber um membro de outra igreja vir dar estudo bíblico para o meu esposo? Um certo dia que o Renato tinha marcado o estudo bíblico com o meu esposo lá na empresa, que eu estava trabalhando com ele, nesse dia o Wagner não conseguiu tempo para me levar em casa e retornar para receber o estudo bíblico. Então o Wagner me convidou para que eu ficasse e participasse com ele do estudo. E ao chegar no final, vi pela aparência dela que a receptividade dela não estava favorável. E a gente falou naquele dia sobre a volta de Jesus. Foi o suficiente para quebrar todas as barreiras, todos os impedimentos, porque eles eram de uma igreja pentecostal e a esposa falava em línguas. Eu fui até rude com o Renato, porque eu não era de acordo com o estudo bíblico que meu esposo estava tendo, porque então a gente participava de outra igreja e eu me sentia meio que constrangida com a situação. Mas quando o Renato abriu a palavra e começou a ministrar, eu senti algo diferente na minha vida. Algo veio de dentro de mim. Aquilo que eu buscava há anos começou a se manifestar dentro de mim. Eu comecei a ver a vida de outra forma. Quando ele terminou aquele estudo, eu já não sentia mais aquela angústia que eu estava sentindo dentro de mim. E foi então que na próxima semana eu já estava lá e já estava feliz com a chegada do Renato. Ela chegou uma determinada noite, que isso aí marcou bastante para mim. Ela falou assim: Renato, no início daquele dia que a gente estava iniciando os estudos, eu estava com a carta de divórcio para pedir minha separação para o meu esposo. Hoje eu estou com meu casamento restaurado, os meus filhos estão felizes e eu estou muito feliz com a nova decisão do meu esposo. Eu não perdi tempo. O primeiro convite que o Renato fez do batismo, eu fui a primeira a me decidir em batizar. Me batizei, fui muito feliz no meu batismo. A igreja toda me recebeu de braços abertos. Não somente ela, mas um rapaz chamado Gerliano, que também passou a integrar aquele pequeno grupo nosso. Na verdade, não é o pequeno grupo em si, mas era um grupo de estudos, né? Ele também se decidiu ao batismo. Eu ainda tive que aguardar um certo momento, porque eu ainda tinha alguns obstáculos. No meu comércio, nós nos abríamos no sábado. Eu ainda comercializava bebida alcoólica, que nós sabemos que não é o ideal de maneira alguma para nenhum tipo de ser humano, por questão de saúde. Após muita oração, muito pedir a Deus, muita dificuldade, eu resolvi ficar do lado da verdade. Ele tomou a decisão pelo batismo, abandonou o vício e baixou as portas no dia de sábado. Uma das maiores alegrias que eu tive na minha vida foi o dia do meu batismo. Uma coisa maravilhosa foi o encontro com Deus, quando eu desci as águas, eu já era uma nova pessoa, uma nova criatura. E o melhor de tudo, e o mais gostoso, o mais surpreendente, é que não foi só eu. O meu filho também desceu as águas comigo, o que foi muito gratificante. De acordo com a sua vontade, em deixar o mundo e seguir a Jesus, eu, ministro do Evangelho, te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Nós não somos pessoas que, após o batismo, simplesmente cumprem a rotina de ir para a igreja, sentar no banco e ouvir o culto. Pelo contrário, nós arregaçamos as mangas, eu e minha família, e montamos um pequeno grupo na nossa casa. Um grande pequeno grupo. E que é uma grande alegria hoje ter esse pequeno grupo dentro da minha casa, que eu pretendo multiplicá-lo várias vezes. Um pouquinho mais de combustível
para o restante da semana e assim renovar. Eu agora estou tendo o privilégio de estar sendo preparado para ser o líder de um novo pequeno grupo. A minha maior alegria hoje é ter o meu esposo, o meu filho e a minha casa servindo ao Senhor. Agradeço a Deus por ter colocado essa família na minha vida da forma como foi, que ao princípio eu imaginava que a mensagem tinha sido destinada para a pessoa errada, na hora errada, mas hoje percebo o propósito, o desígnio divino por trás de toda essa história. Este testemunho revelou de uma forma maravilhosa a maneira como Deus deseja comunicar-se e usar jovens, homens, mulheres, crianças na proclamação do Evangelho da Salvação. E a mensagem de Deus, através de um torpedo, converteu uma família inteira e a abertura de um pequeno grupo e, quem sabe, uma nova igreja.